Olá, sejam todos bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje nós vamos explorar como a mulher cristã pode se armar para a batalha espiritual, assim como Lisa Bevere no livro A Disputa pela Mulher. E o primeiro tópico que nós iremos explorar é a identidade de filha. A autora fala que a primeira arma que nós devemos ter convicção, nós devemos ter certeza e tomar posse é a arma de identidade de filha. Quem você é em Deus. Porque muitas mulheres cristãs, elas não sabem quem elas são, né? Em Cristo Jesus. Essa identidade de filha, ela é muito importante. Então você precisa tomar posse, porque o inimigo de nossas almas, ela fala que ele está aí tentando nos dizer que nós não somos filhas de Deus, que nós não temos um pai e tentar confundir a nossa mente e assim ter uma luta pela nossa alma. É bem profundo mesmo, que ela vai falar do dragão que quer nos devorar todos os dias. Mas quando nós temos certeza de quem nós somos em Cristo Jesus, pode vir as ideologias, pode vir as conversas contrárias tentando nos enganar, mas nós estamos firmes porque você sabe que você é filha de Deus. E a autora nos fala que a sua identidade, ela não está baseada nas suas falhas, naquilo que você faz ou naquilo que as pessoas pensam ao seu respeito. A sua identidade, ela está forjada em Deus, porque você é filha amada do Rei dos Reis. Você é filha de um rei, você é amada, você é valiosa, você sempre foi esperado por Deus. Então, quando você entende isso, você vai aprender, você estará mais armada a cada dia para combater aquilo que o diabo, que o dragão vem falar para você com as ideologias, com mentiras a seu respeito. Porque você sabe quem você é em Cristo, quem você é em Deus. E o nosso segundo tópico é a luta contra a inveja e a comparação. A inveja e a comparação, a autora fala que elas vão minar a nossa alegria. Elas vão nos deixar pessoas tristes, ansiosas, irritadas, e isso é uma arma que o diabo usa para que a gente possa cada dia mais estar enfraquecidas na presença de Deus. A inveja, né, você já sabe o que é, e ela vem falar também da parte da comparação. Acredito que hoje, no nosso tempo atual, nós nos comparamos muito, porque nós temos assim, ó, não é, eu tô comparando com meu vizinho, com a minha vizinha, não. A gente se compara com o mundo através das redes sociais. Nós nos comparamos com aquela pessoa que, isso, aquilo, outro. Isso vai minando a nossa alegria, vai minando a nossa fé e nos tornando enfraquecidas, porque o dragão usa isso como arma poderosa para nos tirar do foco da presença de Deus. A autora trata como um veneno a comparação, porque ela fala assim que a comparação é um veneno que nos adoece lá de dentro, nos levando a ter amargura. Olha só como isso é sério quando nós nos comparamos. Às vezes você acha que não, mas isso vai levando você a ser uma pessoa amarga. E a autora traz ainda a comparação como um veneno. Ela fala que esse é um veneno tão profundo que o dragão usa para nos atacar, que ela faz nos levar a ter amargura. Quando nós nos comparamos com outra pessoa, a gente se torna uma pessoa amarga. Mas a verdadeira liberdade, ela está relacionada a nós nos focar no nosso processo, na nossa história e confiar em Deus que tudo vai dar certo. Que o meu tempo é diferente da outra pessoa. E quando você entende essa verdade, você está armada para lidar com essas mentiras do diabo para a sua vida. E a autora nos fala que nós devemos amar e apoiar outras mulheres e que a vitória delas não diminui a nossa. Então nós não precisamos ficar nos comparando, porque aquela pessoa, né? Porque isso vai nos fazer adoecer. Mas quando nós apoiamos, nós vibramos por essas outras mulheres que estão vencendo, que estão conquistando, muda a nossa vida também. Porque vai dando alegria, porque quando nós somos gratos, nosso coração se enche de gozo, se enche de alegria. E assim você vai poder entender que o seu processo é diferente e não vai dar lugar para amargura. Porque o dragão, ele quer que você realmente
acredite que você é menor, que você é desprezada, né? Porque o outro tá vencendo e você não tá vendo acontecer na sua vida. Mas o tempo de Deus para sua vida é diferente. E o nosso terceiro tópico, que a nossa autora vai falar no livro, é libertando a voz profética. O Senhor Deus, ele te deu uma voz para você falar com sabedoria, para você abençoar. Ele te deu uma voz para você profetizar bênção na vida das mulheres. Mas o dragão, o inimigo das nossas almas, ele quer que nós usamos a nossa voz, né, pra gente trazer fúria, braveza, né? A autora vai trazer então o diabo como essa metáfora, né, do dragão, porque ele quer realmente nos devorar e quer que nós usamos nossa voz para difamar, para entristecer, para amaldiçoar. Mas nós devemos lembrar que nós temos uma voz profética para proclamar Cristo, para proclamar o Rei dos Reis, para falar a verdade, para estar abençoando outras pessoas, outras mulheres. Vamos falar outras mulheres aqui porque a autora sempre vai nos chamar a atenção, porque nós somos filhas de Deus. Nós devemos então abençoar, usar nossa voz para sermos pessoas abençoadoras. Então, pessoas que destroem outras mulheres. E muitas vezes você usa essa voz que você tem através das redes sociais para difamar as mulheres, para falar mal, ou então você deixa que a religiosidade entre dentro do seu coração, fazendo você tropeçar através da sua fala. Mas aqui, na verdade, você precisa orar. Você precisa falar e abençoar outras mulheres e não diminuí-las. E a autora vai nos ensinar como nós devemos liberar essa voz. Ela fala que a nossa voz tem poder, né? A palavra tem poder para abençoar ou amaldiçoar. Mas nós podemos ecoar a nossa voz através da intercessão, da oração, de abençoar, de falar coisas boas para as pessoas, para outras mulheres, porque ela fala que a luta é que o dragão está sempre jogando mulheres contra mulheres, sendo que se nós unirmos, nós vamos ser um grande exército para falar boas novas, um grande exército para falar que Deus é maravilhoso, para abençoar muitas vidas, porque quando nós mulheres entendermos o poder que nós temos, que o Senhor Jesus, que o Senhor Deus nos deu, e nós libertarmos essa voz para crescimento do reino de Deus, todas as coisas ao nosso redor serão transformadas. E a autora fala que muitas vezes a nossa voz é calada diante do medo, né? Nos paralisa, nos faz ficar calada. Mas ela fala que nós não devemos nos calar diante das coisas que estão acontecendo à nossa volta. Por exemplo, a injustiça. Nós não devemos nos calar diante da injustiça por causa do medo. Nós devemos levantar a nossa voz, pedir direção do Espírito Santo de Deus e proclamar, né, falar, porque o Senhor Deus, como diz a autora, nos lembra aqui que Ele nos deu um espírito de ousadia e, né, nós devemos então ser corajosas, ousadas e falar mesmo, não se acanhar, se amedrontar diante da injustiça. Muitas vezes nós mulheres estamos sendo cada vez mais atacadas pelo dragão porque nós nos calamos diante da injustiça, daquilo que a gente vê alguém fazendo contra uma mulher, contra um indefeso. Nós nos calamos, mas que na verdade nós podemos falar. E quando nós falamos a verdade, né, a Bíblia fala que a verdade nos libertará. Então, quando você usa a sua voz, né, para proclamar as boas novas de Deus, para falar a verdade, será liberdade também. Eu indico muito a leitura desse livro para você que deseja se armar aí, estar armada, preparada para lidar com as astúcias do diabo, né, em relação à vida da mulher, porque o diabo ele quer realmente paralisar. Desde o princípio, como lembra a autora, né, fala aqui no livro que desde o princípio o diabo queria paralisar a mulher. Mas o Senhor Deus, ele tinha um plano, e um plano perfeito para que possamos estar de volta conectada com ele. Então, quando nós nos armamos, nós temos confiança, temos liberdade para lutar e para vencer em Cristo Jesus. E a autora faz uma analogia muito importante de quantas mulheres nós precisamos para vencer, para tornar o mundo um lugar melhor a todo dia. Nós precisamos de apenas 12 mulheres para fazer a diferença. E você é uma das 12? Você deseja ser uma das 12? Então você precisa ler esse livro para você estar
estar firmada, você estar armada, estar preparada e se tornar uma das 12. Aí você fala, mas aonde eu vou se tornar uma das 12 mulheres que vai impactar o mundo? É onde você tá. Você pode ser uma das 12. Então, cada uma de nós se levantarmos determinada a fazer a diferença, a trazer um lugar melhor para onde nós estamos inserida, seremos uma das 12. Porque Jesus contou com 12 discípulos, né? E ela faz essa analogia. Então, nós precisamos de 12 mulheres. Que você hoje, através de ouvir esse vídeo aqui e da leitura desse livro, você esteja empenhada a fazer algo para se tornar uma das 12, que luta pela a vida das mulheres e que não denigre as mulheres. Porque muitas vezes as mulheres estão contra as mulheres, mas nós devemos ser pessoas, mulheres, que cheias do Espírito Santo de Deus, vamos ser abençoadoras de vida. E assim, se você ler o livro, você vai entender como se tornar uma das 12 mulheres e assim fazer a diferença em todos os lugares. Seja aí onde Deus te plantou ou em outro lugar que Deus vai te levar. Para continuarmos a conversa sobre essa temática, deixa aqui nos comentários qual desses 3 temas que mais te tocou. Vou gostar muito de saber. E se esse vídeo te abençoou de alguma forma, lembre-se de curtir e ainda se inscrever no canal para que você possa ter acesso a mais conteúdos transformadores. Que o Senhor Jesus abençoe você e sua família. E eu te aguardo nesse vídeo que aparece aqui na sua tela. Até lá!